cuidado para que nós não venhamos vacilar. Hoje eu quero citar aqui um pouco sobre Moisés. Todos conhecem a história de Moisés, amém? Moisés foi conhecido como um grande homem que, usado por Deus, ele tirou o povo de uma escravidão terrível. Aleluia. E só que interessante, teve 3 pontos que Moisés falhou e não entrou na terra prometida. E são 3 pontos cruciais para as nossas vidas. Se eu e você, como igreja, como pessoas, não tivermos cuidado, nós podemos falhar como Moisés falhou. Querido, esses 3 pontos. Esses 3 pontos foi ali uma desobediência, o impulso, ou seja, o impulso ele faz a pessoa ficar muitas das vezes impaciente, ele perde a sua paciência em determinadas situações. E outro ponto, que ele não honrou a Deus no momento que era para honrar a Deus diante do povo de Israel. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas Moisés foi muito obediente, ele sempre honrou a Deus. Sim! Se você ler a história de Moisés, você fica impactado. Mas quando você vai lá em Números capítulo 20, você vai achar as 3 falhas que não permitiu, não que tirou a vida de santidade de Moisés. Entendam bem. O que fez Moisés não entrar na terra estava prometida. E esses 3 pontos foram os pontos cruciais. Obrigado. Então, querido, abra sua Bíblia comigo, Números capítulo 20, vamos estar lendo do 1 ao 13. Números capítulo 20. Eu vou ler aqui uma tradução que está nos dias de hoje. Diz assim: no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com nossos companheiros, os outros israelitas. Porque você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem barreiras e nem romãs. E além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. E eles se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúne o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água.
assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que
se consumir, e tantas outras coisas. Os milagres que Deus usou Moisés para mostrar a Faraó que Deus era Deus, e Deus também poderia ser Deus, até para o próprio Faraó. Mas Deus queria que o Faraó ficasse com o coração duro, para mostrar para os israelitas que ele ainda era com aquele povo. Então, querido, eles não reconheciam os livramentos de Deus para com eles. Então, amados, Moisés e Arão, ele, como eu já disse, era apenas um instrumento, alguém instruído por Deus. E quando, querido, vemos tantas demonstrações para aquele povo, e eles sempre agindo com ingratidão, com palavras, com ataques verbais. Eu tenho para mim que aquele povo só não chegou à vida de Moisés porque a glória de Deus, a unção de Deus era tanta sobre ele que eles não conseguiam chegar até ele. Porque Deus era Deus e continua sendo Deus. Ele não mudou, ele ainda permanece ainda, levantando homens e mulheres, levantando a igreja ainda com a presença dele, para nos fortalecer diante da presença de muitos que ainda não conhecem ao Senhor. Querido, se você ver o versículo 2 a 5, você vai entender que a aclamação daquele povo, que eles achavam que era melhor morrer lá atrás, como escravo, né? Do que estar tão próximo como eles estavam, de uma grande cidade, de um grande local lindo, maravilhoso, que mana leite e mel, uma terra que já estava prometida. Mas era muito mais fácil eu querer me justificar o meu pecado, muito mais fácil eu querer justificar aquilo que eu não consegui enxergar que Deus estava fazendo. É muito mais fácil eu olhar e ser induzido pelo pecado, pelos problemas, do que olhar para a glória de Deus, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele é, o Deus das nossas vidas, da onde Ele nos tira, da onde Ele faz o homem, eu sempre falo isso, tira do monturo e faz ser alguém capacitado a chegar em lugares que muitas das vezes a sociedade não consegue ver. É assim que Deus faz. Então, querido, lá no versículo 6 nós vemos que Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. E eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. Aleluia. Então, querido, Deus deu uma ordem, ou seja, deu uma direção a Moisés e Arão. Eles tinham que reunir o povo. O que eles tinham que fazer? Falar a rocha. Só que aconteceu ao contrário. Deus deu uma ordem a Arão, Moisés e Arão, eles tinham que reunir o povo e falar com a rocha, e ela iria dar água. Amém? Então, agiu de forma inconsequente. Versículo 10 e 11 nós vemos que Moisés e Arão, quando ele reuniu o povo em frente à rocha, ele já estava, ele tem uma situação que ele chama aquele povo de rebelde. Moisés e Arão, eu creio que já devia estar no limite. Gente rebelde, será que vamos ter que também dar água para vocês? Então, querido, quando nós vemos essa atitude, essa ação de Moisés, quando ele bate na rocha, nós já começamos a ver um ponto negativo de Moisés. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite foi sobre o impulso de Moisés. Querendo o impulso
estava bem maduro como Moisés esperava. Então, querido, eu quero dizer que terceiro e último ponto que pode nos impedir de avançar. Nunca deixe de honrar a Deus diante dos homens. Você é crente? Aí eu vou. Aí eu gosto de ouvir. Eu já até fui. Ei, não faça isso. Não faça isso. Querido, Moisés, além de ter sido, naquele momento ali, ele desobedeceu a Deus, ficou impaciente, ali desonrou também a santidade de Deus, diante daquele povo. Deus queria que ele falasse com aquela rocha, não bateu. Aquilo impediu de Moisés chegar, depois de peregrinar tanto, naquele momento de chegar, atravessar, chegar na cidade de Deus, não deixou ele entrar, não deixou de chegar. 1 Samuel capítulo 15, 22, como diz, e assim Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferecer oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Então, querido, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar, do que ser escravo, do que ser alguém que fica carregando um fardo tão pesado a vida toda, ainda que esteja diante da presença de Deus. Isso fez com que Moisés, querido, não entrasse nesse lugar, nessa terra tão esperada. Era apenas obedecer, era apenas falar, era apenas honrar diante de todo aquele povo que ali estava, diante de todos os israelitas que ali estavam, querido. Moisés, ele enfrentou, querido, tantas coisas, como eu disse, com o faraó, as pragas, 10 pragas, Deus usando Moisés, mostrando a Moisés, lá naquele tempo tão difícil, Moisés sendo honrado, Moisés honrando a Deus. Isso acontece, querido, muitas das vezes nas nossas vidas. Deus está sempre nos honrando, Deus está sempre, querido, nos ensinando, nos mostrando tantas coisas, e às vezes uma pequena falha nossa começa a nos impedir mais de Deus em nossas vidas. Isso muitas das vezes acontece. Muitas das vezes você está bem na igreja, está bem no ministério, um bom membro, um bom pai de família, uma boa esposa, faz tudo certinho, mas do nada, talvez você comece a ter as suas falhas, começa a desobedecer a Deus, começa a desonrar o filho começa a desonrar o pai, marido com a esposa com o marido, e começa a virar uma salada. Começamos a errar, começamos a falhar, começamos primeiro dentro de casa, daqui a pouco começamos a falhar com Deus. Moisés fez tudo certo, querido. Ele honrava a Deus, tomava posse, querido, da grande vitória, tudo, ele estava ali. Mas uma pequena falha, Deus achou melhor recolher Moisés, levou
para o céu. Mas a terra ali, o lugar que ele estava levando o povo, ele não pisou. Cuidado, não perca a oportunidade de Deus para a sua vida. Sabe, querido, que há anjos de Deus, mas há anjos do demônio, querendo tirar suas forças, querendo impedir de você ser mais firmado na presença de Deus. O inimigo, querido, muitas das vezes, tantas coisas pode fazer com que você pare. O inimigo, ele é sujo. E tenha certeza, você não está enganando a mim, não está enganando o pastor dessa igreja. Não, você pode estar enganando a Deus. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas ações. Cuidado com as suas posturas. Cuidado com as suas decisões. Ah, pastor, não existe a história da carochinha. Então brinque, caçoa, abusa. Você vai ver aonde você vai chegar. Talvez você pode estar no nível que Deus te colocou, mas Deus te colocou, mas Ele pode puxar e te colocar lá embaixo, para mostrar que Ele é Deus. Deus pode permitir que o diabo toque na vida de pessoas, para mostrar que Ele é Deus. Porque no nome de Jesus você libera. Mas quando está na mão de Deus não sai. Só sai quando Deus permite. E quantas vezes pessoas estão brincando? Quantas vezes as pessoas não conseguem enxergar? Quantas vezes as pessoas vivem uma vida que parece que é apenas uma história. Apenas uma história, mas é uma história real, uma história verdadeira, uma história que continua através da minha e da sua vida, para que muitos que estão na sociedade sejam libertos, sejam salvos em nome de Jesus. Querido, o inimigo, ele quer tentar, ele quer pegar o teu ponto fraco para fazer você romper com Deus. Olha para dentro de você agora, comece a imaginar. Olha o teu interior agora. Pensa. Qual tem sido a área frágil da sua vida? Qual tem sido a sua sensibilidade? Apresente para Ele nesta noite. Cuide-se, querido, da sua vida espiritual. Cuide da tua vida física, emocional, para que você consiga suportar o momento da provação. O altar está aqui nessa noite. Como você está se sentindo? Como está o seu emocional? A gente acaba falando dos 30 semanas, né? É sério, não tem jeito, né? Problema emocional, problema físico, espiritual. Deus cuida. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite, você que está talvez passando por uma situação difícil na tua vida. Talvez você está com o seu emocional abalado, triste. Talvez você não está conseguindo suportar mais essa situação que você está vivendo. Mas eu quero orar com você. O ministério vai estar fazendo uma canção. Se você sentir desejo de chegar nesse altar, saia do seu lugar. Vamos orar juntos. Aleluia. Vamos unir a nossa fé. Meu coração se lançar você numa cova e veio perder a visão.
Seus sonhos podem ser realizados. Seus projetos. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos. E a tua visão. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Momentos difíceis que você talvez não consegue suportar. Mas orando com o Senhor nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa sova, Nossas vidas. perdeu a visão. Ah, meu Deus, renova a força dos Não teus filhos. desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a recebe a unção, Receba a unção de ousadia. unção de conquista, unção de multiplicação. Nós oramos nessa noite porque nós cremos que a tua unção está nesse lugar. A unção da cura, a unção da multiplicação, a unção de ousadia. Deus, eu creio para os milagres. Ainda, Deus, que não temos forças, ainda que não aguentamos suportar, mas nós temos
deixa que os impulsos da vida venham mexer com a tua fé. Não deixa que as provações que você vive parar a tua fé, perder a sua credibilidade daquilo que Deus